Há uns anos atrás eu vi um vídeo que foi muito impactante. A mensagem, a essência do amor que trazia naquele vídeo era muito impactante. E eu queria compartilhar com vocês. Nesse vídeo ele dizia que um antropólogo ele estava estudando os usos e os costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos ele propôs uma brincadeira a crianças da região. Ele pegou um cesto e encheu de doces, de balas, pirulitos e tudo, qualquer tipo de doce. E colocou debaixo de uma árvore e propôs uma corrida para aquelas crianças. E ele disse assim, que quem chegasse primeiro levaria o cesto. As crianças eufóricas, prontas para correr, todas ansiosas. Quando ele disse já, todas as crianças deram a mão juntas, foram até a árvore juntas, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e na mesma hora uma outra criança olhou para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderíamos estar feliz se todas as outras iriam estar tristes? Ubuntu, ele reflete uma filosofia e uma ética antiga africana que diz: sou quem sou porque somos todos nós. E isso mexeu muito comigo na época, porque reflete o que é ser humano. Como é que nós podemos estar felizes? Como é que nós podemos estar alegres? Quando na realidade tantas outras pessoas estão tristes? Como é que nós podemos estar tão bem com a vida sobre nós, quem somos, quando na realidade na nossa volta existem tantas pessoas destruídas, tantas pessoas emocionalmente destruídas? Como é que nós podemos dizer que somos tão felizes a ponto de enxergar a necessidade do próximo e não estender a mão? Esse ensinamento que Cristo nos deixou de amar o próximo como a ti mesmo, de ter compaixão, de ter empatia, é exatamente isso. É você deixar de olhar para si mesmo no seu egoísmo, na sua ignorância de enxergar que tudo gira ao seu redor, e você se conectar com laços de amor, com laços de amizade com outro alguém. Porque na realidade você só será mais ser humano quanto mais dedicado a outro alguém você se parecerá. Quanto mais dedicado a outra pessoa, quanto mais dedicado ao seu próximo, mais você vai se encontrar como pessoa. Lembra que eu disse que a nossa autoimagem é a construção um do outro? Que você é a construção geneticamente do seu pai, da sua mãe e do seu meio de vida? Lembra que eu disse há uns vídeos atrás que nós somos a construção, a nossa imagem, a nossa autoimagem, ela é fragmentos um do outro? Logo, nós só vamos encontrar nós como seres humanos quando diretamente nós estamos ligados com outro alguém. E da mesma forma com que nós nos vemos no outro, a percepção da dificuldade do outro, da necessidade do outro, reflete justamente a nossa. Você consegue perceber a profundidade disso? Quando hoje em dia é muito diluído o assunto de igreja, de quem que é, o que é ser igreja, quem que é Cristo, quem que é Deus. Hoje é muito conceitual, é muito diluído a ideia de que é ser um evangélico, ou um católico, ou qualquer outra religião. Hoje colocou conceitos, colocou rótulos em quem nós somos, quando na realidade o único fundamento, o único papel que nós fomos impregnados nessa terra é amar o nosso próximo. Só que muitas pessoas nesse processo não amam nem elas mesmas, não compreendem quem elas são, quem ela é. E consequentemente não conseguem amar o próximo. Então esse vídeo e tantos outros que eu vou fazer e tantos outros que eu já fiz, ele de uma forma geral ele vai refletir exatamente isso. Que nós só somos quem nós somos quando estamos ligados diretamente com o outro. Você não percebe na sua volta a necessidade humana, mas ela existe. Às vezes você está tão eufórico, está tão ligado nos seus objetivos, na sua promoção, na roupa que você quer, ou no celular que você quer, ou naquela viagem que você quer fazer, ou em tudo, em coisas às vezes tão superficiais na vida, você está tão focado naquilo, no seu crescimento, em quem você deve ser na vida, no vencer na vida,
que você, sem perceber, ignora a necessidade humana, a necessidade de uma palavra, a necessidade de um bom dia, a necessidade de um "ei, eu estou aqui". Você está tão ligado, às vezes, em tantas coisas sem fundamento, tantas coisas, você prende a sua atenção, mas você não percebe no seu meio, da sua família ou dos amigos à sua volta, a necessidade humana, a necessidade de estar conectado com outro alguém. Você não consegue perceber isso. A dificuldade, a ausência, o sofrimento humano, mas ela está lá, disfarçado em sorrisos, disfarçado em brincadeiras, disfarçadas em tantas outras coisas para mostrar que está tudo bem, quando na realidade não está. Quando você abre a sua mente em relação ao outro, você percebe coisas que no profundo dessa pessoa está. Quando você começa a se conectar com essa pessoa, você a salva. Quando Cristo, numa passagem, ele fala que quando ele estaria no céu, assentado no trono de sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, eles apartariam os bodes das ovelhas. E aqueles que são dele, aqueles que realmente entenderam o conceito do que é ser igreja, do que é o conceito de ser cristão, eles vão dizer: "Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado por vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estava nu e cobriste-me, estava enfermo e foste-me visitar. Estava na prisão e foste-me ver." E essas pessoas vão dizer, espantosas com Cristo, e vão dizer: "Mas em que momento o Senhor esteve nessas condições?" E Cristo vai olhar justamente para essas pessoas e vão dizer: "Quando fizestes a um desses meus pequeninos, fizestes a mim." Da mesma forma, ele vai olhar para os bodes, para as pessoas que negaram o conceito da verdade. E Cristo vai falar: "Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não deste-me de beber. Estava enfermo e na prisão e não fosse me visitar." Da mesma forma, essas pessoas espantosas vão olhar para Cristo e vão dizer: "Mas em que momento o Senhor esteve nessa condição?" E Cristo vai falar que quando nós não fizermos a um desses nossos pequeninos, não fizermos a Ele. Então, entenda que o seu eu, a sua doação ao próximo, seja em laços de amor, de amizade, de ajuda, de compaixão, de necessidade, esse eu, essa doação que você dá ao próximo, de quem você é, reflete você unicamente ligado a Cristo. Porque cada um oferece aquilo que tem. Ninguém oferece inteligência se não for inteligente, ninguém oferece riqueza se não for rico. Da mesma forma, você não oferece o amor para o outro ser humano se você não tiver esse amor consigo. E é por isso que ele explica que o amor ele está entre os dons o principal, porque se você tiver toda a fortuna do mundo e não tiver amor, nada aproveitaria. Se você tivesse o dom da língua, da profecia e não tivesse amor, de nada aproveitaria. Da mesma forma que se você se entregasse para ser queimado ou distribuísse toda a sua riqueza para o mundo, mas se não tivesse amor, disso nada se aproveitaria. O amor, ele tudo sofre, tudo suporta, ele tudo espera. Consequentemente, esse processo de se conhecer, automaticamente você vai se amar mais. E quando você se ama mais, você tem como doar esse amor para as outras pessoas. Porque você, quando começa a se compreender como ser humano, você começa a compreender o outro ser humano. Então você vai estar, de certa maneira, mais sensível à necessidade. Um dia reclamei que não tinha um bom sapato, quando me deparei que uma outra pessoa não tinha os seus pés. Você já percebeu que, sem perceber, nós somos ingratos para tantas coisas na vida? Nós focamos naquilo que às vezes a gente nem vai conquistar. Não por mérito, mas porque se preocupamos demais com coisas que estão fora do nosso controle. E por consequência nós se abatemos, nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados com isso, não é mesmo?
A maioria do nosso sofrimento são por coisas que não vão acontecer, que estão no futuro. A maioria da nossa preocupação, do nosso sofrimento é causado por pensar em coisas que realmente estão fora do nosso controle. O único momento ao qual você tem controle é esse momento, é o aqui e agora. O seu passado não define quem você é. O seu futuro não define quem você é. Quem você é aqui e agora define você. Da mesma maneira que pessoas vivem arremetido a erros do passado, da mesma forma que as pessoas vivem em função do seu futuro, esquece do momento aqui e agora, de perceber a necessidade do próximo. E foi pensando nisso que eu fiz essa continuação desse vídeo. Você pode perceber que são vídeos longos porque o conteúdo não se dilui em 2, 3, 4, 5 minutos. Para você compreender a mensagem como um todo, você tem que ter a sua atenção aqui, não é mesmo? Nós ficamos tão diluídos por informações no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social. Nós fomos bombardeados por coisas, por notícias ruins todo instante, não é mesmo? Quando você está deslizando o seu dedo para baixo, é tanta perdição, é tanta maldade, é tanta ignorância, é tanto egoísmo, não é mesmo? E o nosso cérebro ele é bombardeado por coisas negativas a todo instante. E sem perceber, você é influenciado por isso. Porque existem as leis universais no mundo que regem e dominam ele. Você conhecendo ou não essas leis, elas são imutáveis, elas estão ali. E tem uma lei que é a influência, a lei da influenciação. Ou você influencia ou você é influenciado. Não tem como ficar inerte a isso. Ou você influencia as pessoas por quem você é, ou as pessoas em si influenciam você por quem elas são. E nós vivemos num contexto muito contraditório, né? Muito negativo, onde a negatividade do mundo influencia você. Quando na realidade, a seu eu, quem você é de bom, deveria influenciar o seu meio de vida, a sua família, o seu trabalho e os seus amigos. Eu aprendi que uma simples atitude positiva, ela gera uma onda sem fim. Logo, o bem que você faz para o seu próximo gera uma geração em cadeia que vai se propagando para o mundo inteiro. Mas primeiro tem que partir de você. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, não é mesmo? Se você quer mudar o ambiente, o mundo da sua volta, comece mudando você. A mudança que às vezes você tanto quer das pessoas, do meio de vida ou do planeta, deve começar unicamente dentro de você. É a mudança da sua mentalidade, é a mudança da forma com que você vê a vida. Porque quando você muda esse mindset, essa forma de você ver o mundo, você vai enxergar o aqui e agora. E quando você está conectado no aqui e agora, você vai ser muito mais sensível à necessidade humana. E você vai ser muito mais grato à vida por cada ar, por cada respiração. Porque cada respiração que você faz, que você respira, é fôlego de vida. Porque às vezes nesse momento muitos outros estão dando a sua última respiração. Às vezes você vai dormir preocupado, ansioso e acorda pior ainda, né? Mas você acorda, você está vivo. Às vezes essa noite muitos vão fechar os seus olhos e não vão abrir nunca mais. Perceba que a vida é exatamente isso. É um pó. A gente é instante, a gente está aqui, mas a qualquer momento a gente não vai estar mais. Então nesse momento aqui, agora, se conecte com as pessoas à sua volta. Espalhe no mínimo a compaixão, o amor, a sua entrega como ser humano, a sua positividade para outra pessoa. Perceba que em muitos sorrisos, em muitos eu estou bem, na realidade não está. Porque as pessoas tendem a mascarar a sua fraqueza, a mascarar a sua tristeza com sorrisos, com brincadeiras. E se você está sensível a essa percepção, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas à nossa volta que estão destruídas.
estão destruídas emocionalmente, seja por algo ruim que aconteceu com ela ou algo de ruim no mundo que está influenciando ela. E você tem o poder de cocriação, você tem o poder de criar as coisas, sejam boas ou ruins. Então se crie coisas positivas na vida das pessoas, agregue valor à vida das pessoas, agregue coisa positiva à vida das pessoas. Às vezes o seu bom dia salva a vida de alguém, às vezes o seu tempo salva a vida de alguém. Se você soubesse, o seu tempo é a coisa mais valiosa que existe na face da terra, e você às vezes prefere gastar ele com tantas coisas que não tem fundamento algum. Às vezes você fica horas e horas na rede social, bombardeado por coisas negativas, e às vezes alguém pede para falar com você, se você tem 1 minuto e você ignora, você fala, eu não tenho tempo. Você já consegue perceber? Às vezes um amigo seu só quer ouvir de você uma palavra, só que você está tão envolvido com as coisas suas que você não percebe. E sem perceber, esse seu amigo vai isolando, sabe? Vai ficando e vai mascarando. E por uma atitude, por uma ação assim, ele acaba tirando a sua vida. E você vai olhar e vai falar, poxa, tantas oportunidades eu tive de falar com ele, de ajudar ele, enquanto ele estava aqui e eu não percebi. Porque o ser humano tem exatamente esse conceito negativo de valorizar aquilo que não tem, de só valorizar aquilo que perde. Não permita que a vida tire de você as coisas para você entender o valor delas, seja na sua amizade, seja na sua família. Tenha esse senso de percepção, de valorizar o aqui e agora e as pessoas que estão com você. Porque assim como a vida é um pó, nós não somos nada.